A graça e a paz, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que muitas pessoas às vezes não gostam, não quer falar muito sobre isso. Mas foi o que Jesus mais falou na Bíblia Sagrada. E por que não comentar, esclarecer mais sobre isso, até mesmo dando uma resposta a uma pergunta. Um dos maiores benefícios de Jesus trouxe para nós foi uma informação sobre Satanás, sobre a morte, sobre o destino da alma. No Velho Testamento, a gente não via muita informação sobre Satanás. E Jesus veio e revelou para nós a forma dele agir, como ele é e as suas estratégias para roubar a alma do ser humano. Então nós vimos aqui em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, versículo 20. Toda alma são minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então a morte da alma é a condenação eterna. E para evitar essa condenação eterna, enquanto o homem está aqui em vida, ele tem que reconhecer Jesus Cristo como Salvador, e ele vai ficar livre da segunda morte, que eu vou falar a seguir. Portanto, a segunda morte é o desligamento da alma do homem de Deus eternamente. Hebreus 9, versículo 27. E Apocalipse capítulo 2, versículo 17, é a segunda morte. Então, a primeira morte, nós vamos falar no vídeo a seguir, é a desligar a alma, o espírito, deste corpo. Essa é a primeira morte. Essa é inevitável, todos nós vamos passar por ela. Mas existe a segunda morte, qual está mencionada em Apocalipse 2, versículo 11. O dano da segunda morte. E nós podemos ver que o dano da segunda morte, em Lucas 16, a partir do versículo 22 ao 30, nós vamos ver o retrato real daquela parábola, que não é uma parábola, é realmente um acontecimento. Havia um rico, a parábola de Lázaro, e o pobre. Um morreu e foi para o inferno, outro morreu e foi para o céu. O que foi para o inferno é que nós vamos estar relatando sobre ele aqui. Então, lá no inferno ele tem contínua dor, a dor não passa. A consciência, nós vimos lá em Lucas 16, 22 a 30, que ele tenta dialogar de toda forma para sair do inferno, mas não tem como sair. Lá é uma escuridão, não há luz. Anda a palpadela. Lá o bicho não morre, ou seja, os vermes continuam ali vivo, ele não morre. O fogo não se apaga. E a consciência cobra os pecados que foram cometidos em vida. E nós vimos lá no Salmo 23, versículo 4,
que a enfermidade é um aviso, é a sombra da morte. Salmo 23, versículo 4. Mateus 5, 29. Jesus falou que a alma pode matar a alma e ela perecer no inferno. A alma é o sentimento. E a pessoa vai estar consciente naquele local de terror, de sofrimento, e de lá nunca mais sairá eternamente. Sofrimento eternamente. Não podemos humanamente nem calcular esse sofrimento. Jesus falou que é o fogo arde eternamente. Foi o que mais Jesus falou sobre o inferno, alertando sobre o inferno e mostrando a porta da salvação que era ele próprio. Nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Portanto, nós reconhecendo Jesus como Salvador aqui, nós não vamos passar pela segunda morte, só pela primeira morte, que é quando meu espírito sair deste corpo e vai morar com Jesus no céu, na eternidade. A segunda morte, não havendo arrependimento e a pessoa morrer, então ele sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus, e ele vai corpo, alma e espírito no inferno, e de lá nunca mais sairá. Leia com atenção Lucas 16, de 22 a 30. Então, o último inimigo ser vencido é a morte. E a enfermidade, ela é a sombra da morte. A morte é uma coisa tão terrível que ninguém aceita. Ela traz consigo uma mensagem e ela vai aproximando cada vez mais. E ninguém pode deter. Ordenado o homem está a morrer uma vez só. E depois disso ele vai entrar no juízo de Deus. Há 3 tipos de julgamento. Primeiro julgamento é o julgamento dos crentes, onde nós vamos comparecer diante de Deus para prestar conta do que fizemos aqui por meio do corpo. Cada palavra que falamos, nós vamos dar conta dela diante de Deus, no tribunal das obras. Segundo tribunal, o tribunal das nações. As nações se reunirão para prestar conta diante de Deus. Terceiro tribunal é o trono branco. Dali sairão para o lago de fogo eterno todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, todos aqueles que rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, hoje, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Por favor, leia Lucas 16, do 22 ao 30. O retrato do inferno, o retrato do sofrimento, o retrato dos perdidos, o retrato dos espíritos que já partiram sem Jesus. No próximo vídeo eu quero falar sobre a primeira morte. O que acontece com aqueles que reconheceram Jesus e morreram em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.